Durante quase 90 anos, viveu como ermita no deserto egípcio. Sob o sol escaldante desta terra agreste, decidiu dominar todos os desejos do seu corpo. Rezava sem parar, abstinha-se de comer e dormir e lutava contra o mal e o demónio. Empenhou-se numa busca espiritual tão antiga quanto a própria religião. Subjugar o corpo para que a alma pudesse elevar-se até Deus. Uma forma de vida estranha, mas que a seu tempo faria dele um santo. Em 2000 anos de cristianismo, a Igreja Católica proclamou mais de 10.000 santos. Ninguém conhece o número exato, porque não se sabe quantos dos primeiros santos existiram realmente. São Jorge, vencedor de dragões, foi retirado da lista oficial quando a Igreja determinou que provavelmente não passava de uma figura mítica. O mesmo aconteceu a São Cristóvão, padroeiro dos viajantes. Mas na sua maioria, os santos eram pessoas como nós. Também lutavam contra os seus defeitos e as suas histórias dão-nos esperança, porque geralmente venciam essas batalhas. We've got models for all kinds of things, how to be a good journalist, how to be a good athlete. I think it's very important that people see that real human beings, not angels, not nice stories, real human beings could, through the grace of God, reach a level of holiness sufficient to be called a saint, and we could all aspire to do it. Não deve surpreender-nos que a maior parte dos homens e mulheres que se tornaram santos fossem membros do clero, mas ser-se frade ou freira não é condição essencial à santidade. Está-se no início do século IV depois de Cristo. As perseguições aos cristãos terminaram. Acabou a era do martírio e os primeiros ermitas chegaram ao deserto. Cada um veio sozinho e com um objetivo: renunciar aos prazeres do corpo em favor dos prazeres do espírito. Uma luta que se tornará a obsessão de muitos cristãos que farão quase tudo para se aproximarem mais de Deus. Antão do Egito foi um deles. Renunciar, disse Antão uma vez, significa desligarmos-nos da vida terrena e temporal. Só quando um homem se liberta dos cuidados humanos, pode entregar a alma às coisas divinas. The ascetic tradition is not peculiar to Christianity. Every major religion in the world has a kind of an ascetic tradition within it. The whole idea of asceticism was to deny pleasure, deny really even one's contact with the material world in this life, thereby increasing one's spirituality, getting closer to God somehow, aiming ultimately for glorious and eternal life beyond.
então tinha 20 anos quando abraçou uma vida de pobreza e oração. Viveu sozinho no deserto durante 3 anos. A designação grega para sozinho é monos, origem da palavra monge. Então, foi um dos primeiros monges cristãos. Como Jesus, cuja vida procurou imitar, foi posto à prova. Desde então, que as suas muitas tentações e provações da carne têm sido narradas por artistas. Acerca da sua experiência, Antão disse uma vez: a solidão no deserto liberta o homem de 3 conflitos: o ouvido, a fala e a vista. Resta-lhe apenas um: o da fornicação. No decorrer dos anos, Antão atraiu um número crescente de discípulos que se instalaram nas proximidades. O mesmo aconteceu com muitos ermitas do deserto. As pessoas iam vê-los e pedir-lhes conselhos. People would come to a particular monk, a particular ascetic, and say, "Father, give me a good word." And then the monk would sort of give that person a piece of advice or tell them something that they needed to know. So they were looking at new ways of living out the Christian message, new ways of forming a Christian community. And so they placed a great deal of emphasis on not only on asceticism, on self-denial, but also on virtues such as patience and humility, and all the things that Christians valued in their communal living. Quando Antão chegou aos 60 anos, tinha atraído tantos admiradores que a sua vida solitária que escolhera já não era fácil de conseguir. And so he went off into the hills and founded the first, what we now consider the first sort of Christian monastery in Egypt in the mid-4th century AD. And each monk lived in a cell by themselves, and yet they formed a kind of a loose community. And it was Anthony who first wrote a rule for their lives. Apesar do seu ascetismo rigoroso, Antão era considerado um homem muito afável e não um fanático. No final, regressou de bom grado à vida de reclusão. Morreu aos 105 anos, tendo sido sepultado por desejo seu no local secreto. I'm sure that if we were to meet a desert father, we might well think there was an element of fanaticism about him, maybe about a lot of them. Possibly some of them were suffering from delusions or diseases like schizophrenia of various kinds. But I think that when one looks at the desert fathers as a whole, the prevailing impression one gets is one of wisdom and moderation. Desert Fathers were very wise teachers. They understood a lot about what it is to be a human being. Antão nunca foi formalmente canonizado. À semelhança de muitos dos primeiros santos do cristianismo, as pessoas que o admiravam declararam-no simplesmente santo e a sua lenda propagou-se. Antão seria imitado por outros com métodos de libertação do espírito ainda mais extremos. Talvez o mais famoso fosse Simeão Estilita. Cada novo ritual de mortificação que este asceta praticava era mais bizarro que o anterior. Uma vez, Simeão passou os 40 dias da quaresma sem comer nem beber. No final, encontrando-se inconsciente, acabou por ser reanimado com a hóstia consagrada e algumas folhas de alface. Quando já nenhuma provação física lhe parecia suficientemente dura, Simeão Estilita
iniciou a prática que o tornou famoso. Simeon Stylites, a fellow who, in the beginning of the 5th century AD, started out life as a holy man, living in a pit for a while, actually, and then gradually deciding that he started with living on top of a pillar that was fairly short, 4 or 5 feet kind of thing, and living on top of that. And gradually over the years, he increased the height of the pillar such that by the end of his career, if one can call it a career, he was living on a pillar that stood some 60 feet in the air. Well, it was a little bit peculiar. He started off, first of all, by living in this one little area, and then he began to sort of elevate the area up until he was basically, there was a pillar and then a flat area, and he lived on top of this for some 35 or 40 years. This is not fiction. This is true. He actually lived there. Simeon eventually, of course, living on top of a pillar for 30-some-odd years, was exposed to all kinds of weather conditions, rain and what have you, and eventually his skin simply could not take that anymore, such that he developed sores all over his body. And in those sores, of course, flies buzzing around him constantly. It's not like he did his laundry every day. The flies eventually laid eggs in his wounds, and he developed maggots in them. He saw this, in fact, as a wonderful way to further mortify his flesh, to increase his suffering in imitation of Christ. He had hired a fellow to climb up a ladder every day and bring him his daily bread and whatnot. And so he then asked, once the maggots developed in his wounds, when they would fall out of these sores, he asked his helper to pick up the worms and place them back in his wounds, saying to the worms as the helper did this, eat worms what God has given you. This is a strange way to live one's life. Da sua plataforma, Simeão pregava 2 vezes por dia aos pagãos, cristãos e até a alguns imperadores. People came from many miles around to seek his advice because they thought, gee, a guy like Simeon, he must be an incredibly holy man. He has given up all of the worldly pleasures of life and devoted himself to God in this manner. And so he must be in touch with God. He must be able to tell us what God wants us to know. So people would congregate, and every day he would preach to them. He would receive questions and give answers, much as a psychic might do today. Dizem que a sua pregação era bondosa e prática, aconselhando a sinceridade e justiça e reprovando a blasfémia. Simeão morreu na sua coluna aos 69 anos, prostrado em oração. Como então, foi proclamado santo pela comunidade local, que provavelmente não fazia ideia do que levara a escolher viver 18 metros acima do chão. It is difficult to know what Simeon himself thought he was doing. I would imagine that if you had asked him, he would have simply said that he was worshipping God, and that by standing on the top of his pillar, he was in some way symbolizing his nearness to God, or getting closer to God. It says an awful lot, I think, about not only perhaps psychological instability on the part of a guy like Simeon Stylites, but also it says an awful lot about his devotion to Christ and to the Christian faith. That was the way they saw to practice their devotion and to express their fervor. Mas a ideia de que o corpo e a alma se encontram em conflito manifesta-se de formas diferentes. Um dos maiores santos católicos entregou-se a todos os prazeres, contudo, sentia-se dividido entre o gosto pela vida fácil e a aspiração a uma vida espiritual, conflito que faria dele o principal exemplo do pecador que se torna santo. Mais ou menos na mesma altura em que os ermitas cristãos procuravam a salvação no deserto, o Império Romano iniciava o seu declínio. Neste período de caos, nasceu um futuro santo. Chamava-se Agostinho.
He was born in North Africa. His mother was a Christian. His father may or may not have been a Christian. He was obviously a bright, young, precocious man on the make. He studied rhetoric, and when he was a young man, he went to Rome to seek his fortune. Ia também disposto a divertir-se. Na minha juventude, escreveu ele mais tarde, ansiava por me saciar de prazeres diabólicos. Ousei experimentar desregradamente as formas mais sombrias do amor. Viveu com uma mulher com quem nunca casou, teve um filho e dividiu o tempo entre os prazeres da mente e os prazeres da carne. Passando assim grande parte da juventude, Agostinho afirmou: desta forma, a doença da minha alma foi alimentada e mantida com mais vigor que nunca. Even after he decides that there may be a lot of truth in Christianity, Augustine feels incapable of leading a righteous Christian life. I mean, he has that famous prayer in the Confessions in which he says, "Lord, make me chaste, but not just yet." À medida que se ia aproximando da meia-idade, Agostinho começou a suspeitar que a vida que levava não era a mais adequada a quem professava ser cristão. O seu dilema moral consistia em conciliar o amor de Deus com os prazeres mundanos. Quando tinha cerca de 30 anos, passou por uma experiência que lhe mudou a vida. Um dia, numa luta intensa, o conflito interior que torturava Agostinho havia tanto tempo tornou-se insuportável. Atirou-se para o chão e clamou por Deus desesperado. Então pareceu-lhe ouvir a voz de uma criança a cantar. Dizia: "Toma e lê, toma e lê." Agostinho interpretou a voz como uma ordem divina para que pegasse na Sagrada Escritura e lesse a primeira coisa que visse. As palavras que lhe saltaram aos olhos foram: nem devassidão, nem embriaguez, nem imoralidade, nem lascívia, mas voltai-vos antes para Jesus. Este simples ato de abrir um livro ao acaso mudou o cristianismo para sempre. Agostinho tornou-se um cristão dedicado. Converteu o filho e amigos e renunciou a todos os prazeres terrenos. He separated from this common law wife. In fact, he says in the Confessions that she was ripped from my side. I think he loved this woman very much. Does not mention her name. He is baptized and he goes back to North Africa. E então começou a escrever. Quando os cristãos foram acusados do declínio de Roma, escreveu A Cidade de Deus, em defesa do cristianismo. A sua autobiografia, As Confissões, fizeram dele um protótipo de cristão com quem todos podem identificar-se. O pecador que, pela graça de Deus, se redimiu. There's very little in Christianity that is written by professional theologians after the time of Augustine that somehow doesn't echo Augustine himself. Aquinas in the Middle Ages was terribly indebted to him. Luther not only was indebted to him, but started off as an Augustinian friar following his monastic rule. Augustine's one of the towering figures of the Western Church. We used to joke about it in college. Augustine had his fun and then repented, and told the rest of us not to have any fun, not to enjoy. We joked about it constantly, but we all read his City of God and, of course, his Confessions. That was mandatory reading. I find him gentle and forgiving, and I don't think we can talk about Catholic intellectual history without introducing Augustine.
Agostinho continuava a escrever enquanto os vândalos arrasavam a Itália e passavam para a África, a fim de continuarem a destruir o que ainda restava do Império Romano. Morreu no ano 430, com 76 anos, quando a jovem religião chamada cristianismo e a própria civilização pareciam prestes a desaparecer. Quando o último imperador romano foi derrubado pelos bárbaros, cerca de 50 anos depois da morte de Agostinho, o coração da civilização europeia quase parou de bater. A única instituição que não ruiu com o Império foi a Igreja Cristã, a força organizadora que manteve a civilização viva. E a força organizadora que ajudou a manter a Igreja viva foi um simples conjunto de regras concebidas por um monge italiano chamado Bento. Começou por estudar em Roma, mas em vez de concluir os estudos, partiu para as montanhas e tornou-se um ermita. A experiência deu-lhe uma visão completamente diferente da dos devotos como Antão e Simeão. Achava ele que o sacrifício do corpo não era realmente tão desejável e que um monge bem alimentado e repousado podia ser bem mais útil à Igreja do que um anacoreta definhado. Assim, Bento criou uma ordem religiosa completamente nova. Em troca do voto de pobreza, castidade e obediência, um jovem da época recebia 2 refeições quentes, meio quilo de pão e 3 decilitros de vinho por dia. He came up with a brand or a form of monasticism, I think, that really permitted this kind of devotion to spread, to become a universal thing that your average medieval Joe sort of thing could practice and could take part in without having to go and live on a pillar or go off into the desert and live in horrible conditions or roll about in thorns. But basically what Benedict sees monastic life as being is a kind of a family in which a group of men, or in the case of women, a group of women obviously, would live in community. They call each other brother because they are meant to have a familial relationship. They are under the authority of a father called an abbot. The word Abba, the Aramaic word, does mean father. And they are to lead a life of what he calls prayer and work. Bento organizou os seus seguidores numa comunidade de 12 pequenos mosteiros com 10 monges cada um e foi neste período que escreveu a famosa regra, o Código dos Beneditinos. The regula, the rule of Benedict, regularized their lives. It told them how much to eat each day. It told them what garments they could own and what garments they should wear and when they were worn out, to whom they should be given. It told the monks when they should pray, when they should work. And it set up a living regimen which was, again, fairly easy, fairly comfortable to follow. Most people who joined it didn't find it terribly challenging. And that, again, is really what contributes to the rapid spread of Benedictine monasticism throughout Europe. O mosteiro depressa se tornou um oásis de ordem e segurança no meio da desordem e insegurança. Nestas fortalezas sitiadas, os monges executavam as suas tarefas e mantinham vivas as riquezas espirituais do Ocidente, a sua música, arte e saber. Sem o seu esforço, é bem possível que a própria civilização ocidental tivesse perecido. Durante os 500 anos que se seguiram, o estilo de vida traçado por São Bento chegou a lugares tão distantes como a Inglaterra e a Irlanda, até que finalmente, do que restava do antigo Império Romano, nascia a grande civilização medieval. E também o homem que personificaria o espírito dessa nova era numa pequena cidade do norte de Itália chamada Assis.
Era filho de Pedro Bernardão, comerciante de panos de Assis e um dos homens mais ricos da cidade. O seu nome de batismo era João. Francisco era alcunha francês porque admirava muito os românticos trovadores franceses. A sua maior ambição na vida era ser um poeta famoso ou soldado. Era muito popular com toda a gente, uma pessoa de cortesia e caridade invulgares, mas à primeira vista não parecia um santo. Quando tinha cerca de 20 anos, Francisco teve um sonho repleto de espadas, escudos e elmos e decidiu que era um apelo à glória em combate. No dia seguinte, partiu para a guerra. Mal começara, adoeceu. Nessa altura, Francisco iniciou a revolução espiritual que o transformou de um homem bom num santo. A partir daí, todos os dias rezava nas ruínas de uma igreja. Um dia, chegou até ele uma voz que disse: Francisco reconstrói a minha igreja. Imediatamente se desfez do cavalo e, cheio de entusiasmo, vendeu também algumas peças de pano do pai. Quando este exigiu o pagamento, Francisco despiu as suas roupas finas e atirou-as para os pés do pai. Declarou ser um servo de Deus e encetou uma nova vida. A sua primeira tarefa foi reconstruir a igreja, pedra por pedra. Terminado o trabalho, Francisco e alguns companheiros, de bom grado, abraçaram a vida errante dos frades. Era o começo de uma nova forma de ordem religiosa que libertava os monges do mosteiro e os voltava para o mundo. You know, G.K. Chesterton, the English writer, has a wonderful phrase. He said, what Benedict stored, Francis scattered. Monasticism in Europe had been traditionally rural, agricultural, settled. The basic idea of Francis was that it should be an agile and mobile group of people devoted to poverty, identification with the poor, and the preaching of the gospel. Francisco era um homem que amava quase tudo. Tinha um carinho especial por animais, particularmente pássaros, que pareciam reconhecer nele um espírito semelhante e rodeavam-no em grandes bandos, sem medo algum. Na época, o comportamento de Francisco era pouco comum. Contudo, não só o toleravam, como até admiravam. Se fosse hoje, seria bem diferente. He'd be seen as an eccentric. He'd be seen as a guy who's over the edge, who, and talk to animals, talk to birds. This man was not playing with a full deck. Numa época de debate teológico complexo, Francisco queria que a sua mensagem fosse tão simples que até o idiota da aldeia conseguisse compreendê-la. Resumindo, Francisco acreditava que se amarmos Deus e todas as suas criaturas, Ele abençoar-nos-á de formas incríveis. Francis of Assisi could allow creation to sing this canticle of praise, this canticle of creatures, where everything speaks to him of God. The beauty of the sun and the moon and the flowers and the rivers. Everything to him has to trace the imprint, the seal of God. Everything speaks to him, cries out his name, his goodness and his beauty. And he's able to recognize his presence in everything. Quando Francisco tinha cerca de 44 anos, viveu a experiência que consolidou a sua fama de ser um dos maiores santos da cristandade.
no chamado Monte Alverne, teve uma visão. Enquanto meditava no significado do sofrimento de Jesus, apareceu-lhe um enorme ser alado suspenso no céu em forma de cruz. Quando Francisco acordou, descobriu que o seu corpo fora marcado por aquilo a que agora chamamos estigmas, o aparecimento inexplicável de sangue nas mãos e nos pés, correspondendo às feridas que Jesus sofreu na cruz. Tanto quanto sabemos, foi a primeira pessoa, e certamente o primeiro santo, a apresentar estigmas. Pouco tempo depois, Francisco adoeceu e começou a ficar cego. Morreu aos 45 anos, nunca imaginando que iria tornar-se um dos santos mais populares de sempre. And it's no surprise that recently, when a major magazine named the most influential people in the past 1,000 years, Francis of Assisi topped the list. He was seen as the model of gentleness, of peacefulness, of feeding the poor, of being nice to animals. He was a walking SPCA, you know, and it was just that way. Mas em breve estaria em moda uma teologia mais sofisticada, graças a outro santo italiano nascido no ano em que Francisco morreu, e em muitos aspectos bem diferente dele. Tomás de Aquino nasceu no seio de uma família italiana abastada que ficou horrorizada quando o jovem decidiu tornar-se monge dominicano. Então a mãe decidiu raptá-lo, trancá-lo e tentar fazê-lo mudar de ideias, colocando-o perante todas as tentações imagináveis. Uma das qualidades mais notáveis de Tomás era seu enorme poder de concentração. Durante 2 anos, conseguiu resistir a todas as tentações, exceto à comida. Tomás gostava muito de comer e a gula era o pecado que mais temia. Para saciar a mente, tanto quanto o corpo, decorou a maior parte da Bíblia. Quando finalmente a família desistiu de tentar fazê-lo mudar de ideias, Tomás voltou para os dominicanos e começou a estudar teologia. Os colegas achavam o jovem noviço de Aquino demasiado reservado e silencioso. Puseram-lhe a alcunha de boi mudo. Mas os professores não estavam de acordo. O mugido desse boi mudo, escreveu um deles, ressoará por todo o mundo. Durante o resto da vida, Tomás estudou, ensinou e escreveu, servindo Deus através da sua cultura. Tomás produziu uma quantidade de escritos extraordinária, provavelmente porque trabalhava sem parar e conseguia ditar a 4 secretários ao mesmo tempo. A sua escrita irradiava lógica e bom senso. Em vez de insistir nos pecados da carne e na importância do sofrimento, Tomás acreditava que Deus queria que as pessoas fossem felizes. What I love about St. Thomas seems to me to be his humanness as well. And one of the marvelous statements that he makes that I do enjoy quoting is when he says, trust the authority of your own instincts. What he's really saying is that if you are a person who fits together, you can trust yourself. Por decisão própria, Tomás pôs de parte o trabalho nos seus livros depois de experimentar uma visão de Deus que o abalou profundamente. Não posso continuar, disse ele. Depois do que me foi revelado, o que escrevi parece tão insignificante.
Não voltou a escrever ou ditar uma só palavra e morreu aos 50 anos. Amém. Para homens como Francisco de Assis e Tomás de Aquino, a Idade Média era uma época de muita liberdade. Para as mulheres, nem tanto. Mesmo no final da Idade Média, o destino da maioria das mulheres continuava a ser o casamento, uma vida de trabalho árduo, pouca liberdade pessoal e um sem número de filhos. Women's roles are much more restricted than men's. Everybody has restrictions, but women's roles are more restricted. They can't really go off and be soldiers. Joan of Arc could be an exception, but that's so exceptional, but it isn't a normal route. The one area where women could actually break out of the sort of traditional bond of being a married person, having children, etc., was by entering into the religious life. Catarina de Siena era a mais nova dos 24 filhos de um tintureiro italiano. Quando tinha 6 anos, começou a ter visões e desde muito pequena que se dedicava à oração e penitência. Aos 13 anos, decidiu controlar a própria vida numa cultura que não permitia às mulheres tal opção. Quando os pais insistiram para que casasse, recusou terminantemente. She had no interest in getting married, especially when her sister, who she loved the most, died in childbirth. Now, I don't think that's so amazing for a 13-year-old to decide I will never get married, and especially not to this smelly, filthy dyer that you want me to marry. I'm going to marry God. A obsessão que Catarina tinha pelo corpo é difícil de imaginar. Dormia em cima de uma tábua, com a cabeça sobre uma pedra, e usava um cilício. Imitando o sofrimento de Jesus, todos os dias se flagelava durante hora e meia e mal comia. People write poems saying that this is surely the work of the devil because people who are in league with the devil don't need to eat. They can be fed by the devil through a succubus. And so this must be that she is in league with the devil. Catarina era uma mística, ou seja, vivia numa comunhão muito íntima com Deus, de alguma forma, ao contrário de uma parte da hierarquia da Igreja. She was told, do not fast. You may not fast. You must eat. I can't. God told me I shouldn't. Put yourself in medieval shoes for a moment. Their whole world centered upon God, centered upon the life to come. In this world, there wasn't really much to look forward to. This was a trial, in a sense, and the more trial-like it could become for the individual believer, the better the reward in the next life. So they were doing it to have some kind of direct personal experience of the divine. Quando Catarina tinha 17 anos, ingressou na Ordem de São Domingos, desposando finalmente não o talhante ou o padeiro, mas Cristo, o noivo perfeito. You see in paintings all the time the mystical marriage of Catherine, and most of them show an infant that she's married to, and that is not what her own biography describes the experiences. For Catherine of Siena, it's a big grown-up muscular Jesus, really quite a good-looking fellow. Depois de passar muitos anos em isolamento, Catarina começou a levar uma vida espiritual mais ativa, cuidando dos doentes quando a peste negra ressurgiu em Itália. Preparava as pessoas para a morte e enterrou muitas delas com as suas próprias mãos. Nesta altura, quase só se alimentava de hóstias consagradas. Aos 20 e poucos anos, Catarina de Siena era considerada uma grande figura espiritual e até aconselhava o Papa.
She lived at a terribly tumultuous time in the history of the church. The papacy was not in Rome. The popes were living in Avignon in southern France. And I think one of the most interesting things about Catherine, who was basically a simple, semi-literate woman, was that she wrote these very strong letters to the popes in Avignon, trying to get them straightened out, telling them that they were in danger of losing their souls if they didn't get back to Rome. E curiosamente, durante este período de sucesso mundano, Catarina começou a alimentar-se devidamente. Mas quando o Papa morreu e a influência dela diminuiu, voltou a passar fome. Duvidando de que tivesse conseguido realizar algo na vida, acabou por nem água beber. At the very end, she's tormented by doubts that all of this has been for her own aggrandizement and not for the glory of God. And she expresses those doubts, which to me is a wonderful indication of the complexity of a saint. She had a period of great success in the world, but then there is a reversion to this profound concern with the bodily self. No final de abril de 1380, a mulher que ajudou a redefinir o papel das mulheres na Igreja morreu de desnutrição e desidratação. Tinha 33 anos. Em 1535, 150 anos depois de Catarina de Siena abrir caminho para as mulheres na Igreja Católica, na cidade espanhola de Ávila, uma rapariga de 20 anos, chamada Teresa, entrava no convento das Carmelitas. Teresa foi para o convento porque tinha medo. Uma doença recente deixara com uma ideia que a perturbava. Como explicou na sua autobiografia, comecei a temer que, se tivesse morrido da minha doença, teria ido para o inferno. E, apesar de não conseguir predispor-me a ser freira, obriguei-me a sê-lo. She joined a Carmelite house near Avila fairly early in her life and found the nuns there to be lax, to say the least. They were living the good life. Many, kept hounds and many had rich clothing and this kind of thing. Certainly not the sort of more ascetic ideal, I think, that the Carmelite order and certainly most monastic orders in general in Europe demanded. As pessoas da cidade visitavam frequentemente o convento e as irmãs abandonavam muitas vezes a clausura para conviver e partilhar da comida requintada que os visitantes traziam. Durante 18 anos, Teresa gozou estas tardes descontraídas de verão, tanto quanto as outras freiras. Eventually, she went through some kind of a conversion experience. She had her first vision, I believe, when she was a teenager in this convent. She was seen to suddenly at prayer or mass to fall on the chapel floor and roll about. It suggests to me perhaps an epileptic seizure is what it really sounds like. And her descriptions of it in her autobiography are interesting. She talks about losing consciousness, surrendering the self to God, these kinds of things. Uma das pessoas que conheceu neste período foi o escritor e místico que se intitulava João da Cruz. Tornaram-se bons amigos e confidentes, forjando uma relação pouco comum até na Igreja Católica atual. Pouco comum porque ela era a líder e ele o discípulo. Teresa decidiu que a permissividade e a piedade não combinavam uma com a outra e resolveu reformar a Ordem das Carmelitas. She broke away from that house and set up her own separate house over which she presided as abbess. And she wrote a directive rule for her followers in which she bade her nuns wear rope sandals. They had to sleep on straw on the floor. Their diets were very restricted. The prayer times were
all-encompassing. In fact, it became one of the world's first cloistered orders in that the nuns had to observe a very strict vow of silence as well. Apesar de Teresa se definir como vaidosa, com pouca força de vontade e amiga do conforto, insistia para que as mulheres que ingressassem na ordem fossem, acima de tudo, inteligentes e sensatas. Deus nos livre, disse ela uma vez, de freiras estúpidas. She said once when she was going to visit a convent where the sisters were reportedly having visions, she said, well, they won't have any visions after I get there. Which shows that she had a very real sense of what was important and what was incidental in the life of someone even professing the life of perfection. Teresa morreu aos 67 anos e foi então que as pessoas começaram a notar um certo aroma agradável. Durante toda a sua vida, Teresa sempre estivera envolta numa fragrância deliciosa. Após a sua morte, um perfume intenso a rosas, ou talvez gardénias, persistia em volta da sua sepultura. A curiosidade sobre o estado da futura santa acabou por se espalhar de tal forma que 3 anos após a sua morte foi concedida a autorização para exumar o corpo. Segundo o relato de uma testemunha ocular, o corpo estava tão fresco e intacto como se tivesse sido enterrado no dia anterior. Teresa acabou por ser enterrada e desenterrada várias vezes, e de cada vez que o corpo era exumado, retiravam-lhe uma parte para ser usada como relíquia que operava milagres. Houve até quem dissesse que o generalíssimo Francisco Franco usava um dos dedos dela ao pescoço. A última exumação do corpo de Santa Teresa de Jesus foi em 1914 e, como sempre, testemunhas afirmaram ter sentido o mesmo aroma de flores. Na altura em que Santa Teresa morreu, um dos seus contemporâneos e conterrâneos criava também uma nova ordem religiosa católica. Chamava-se Inácio de Loyola e a sua ordem de missionários eruditos não só faria dele um santo, como abriria todos os cantos do mundo ao cristianismo. Chamou-lhe Sociedade de Jesus. Hoje referimos-nos aos seus membros como jesuítas. A quando da sua morte, em 1556, Inácio de Loyola deixava atrás de si uma organização com 1000 membros que começara a converter almas pagãs no Novo Mundo. No século XVI, os missionários jesuítas percorriam a América do Norte, Central e do Sul à procura de almas para salvar. Era um trabalho que exigia um desinteresse quase total pelo corpo, porque, à semelhança dos primeiros mártires, os missionários não só morriam pela fé, como eram frequentemente torturados por causa dela. Para Jean de Brébeuf, nas florestas do leste do Canadá, foi sempre uma tarefa árdua, porque os índios viam os estrangeiros de vestes negras como feiticeiros e bruxos. Em março de 1649, o caminho para a santidade abriu-se perante Jean de Brébeuf. O sacerdote e a sua aldeia de convertidos foram capturados pelos vizinhos iroqueses. O martírio que sofreu às mãos dos captores foi um dos mais horríveis de toda a história cristã. Primeiro, o jesuíta e os seus companheiros foram obrigados a correr por entre fileiras de homens que os açoitavam.
A seguir, despiram-nos. Pisaram-lhes os dedos e arrancaram-lhes as unhas. Pouco depois, o padre de Brébeuf, ainda vivo, foi colocado no fogo. Os iroqueses cortaram-lhe o nariz, os lábios e enfiaram-lhe um ferro em brasa pela garganta. Lançaram-lhe água a ferver sobre a cabeça, escalparam-no, cortaram-lhe os pés e arrancaram-lhe a carne enquanto ainda estava consciente. Finalmente, abriram-lhe o peito, tiraram-lhe o coração e comeram-no. Quando foi canonizado, 3 anos após a sua morte, Jean de Brébeuf tornou-se outro elo de uma cadeia que remonta aos primórdios do cristianismo. Poucos homens e mulheres dos que foram canonizados sofreram um martírio espetacular de um Saint Jean de Brébeuf, mas quase todos eles se empenharam da mesma forma em viver de acordo com os princípios estabelecidos há 2000 anos. Cada santo tem a sua história. Cada um seguiu um caminho diferente para a santidade. Mas todos eles acabaram por ser completamente absorvidos pela vida do Espírito. Todos eles seguiram um impulso irresistível para fazer algo de bom. E foi isso que os tornou santos.